Olá, gente! Vamos falar de genética e probabilidade nessa aula. É uma aula bem curta para a gente ver alguns princípios de probabilidade, mas eu vou enfatizar em resolução de exercício, porque provavelmente vocês já devem ter visto probabilidade em matemática. E a ideia aqui é vocês saberem aplicar conceitos muito simples de probabilidade para a resolução de exercícios de genética, tá bom? Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente sabe que é estimar matematicamente os resultados de eventos que ocorrem ao acaso. Isso é probabilidade, é uma estimativa. Então, para a gente calcular a probabilidade de um evento, né, eu tenho o número de eventos desejados sobre o número de eventos possíveis. Então, eu tenho a possibilidade de acontecer determinada coisa, ou determinados fenótipos, ou determinados genótipos, por acaso. Mas eu quero calcular a probabilidade de um genótipo específico acontecer, ou de um fenótipo específico acontecer. Então, esse vai ser o cálculo que a gente vai fazer. Então, a probabilidade basicamente é isso, você descobrir a proporção, a porcentagem, a chance de um determinado evento acontecer dentre os possíveis eventos que existem, tá? Então, uma coisa bem simples, com base na genealogia acima, então tem um pai, uma mãe e uma possível criança. Eu coloquei em uma interrogação porque a pergunta é justamente em função dessa daqui. Qual a probabilidade do casal ter um filho com o genótipo XY? Beleza? Então, eu tenho aqui ó, a quantidade de eventos. Né? Como é que eu calculo isso? Eu tenho eventos desejados, que é, eu quero um indivíduo XY. E eu vou ter esses eventos possíveis. Poxa vida, quais são os eventos possíveis? Se esse indivíduo aqui, quadradinho, eu sei que é masculino, é XY, certo? E o redondinho, né, a bolinha, é mulher, é XX. Eu sei então que eu tenho esses genótipos aqui. Eu vou fazer o cruzamento desses genótipos. Então, eu vou fazer o quadro de Pinet. Né? Esse quadro de Pinet, vocês vão ver que a gente vai aplicar quase que para sempre em genética. Né? Então, eu vou cruzar XY do pai com XY, vamos lá, canetinha, com XX da mãe, tá? Eu vou fazer esse cruzamento. Então, ó, esse com esse vai dar XX, esse com esse XX, esse daqui, ó, XY e aqui XY. Poxa, metade aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 100%. Eu tenho 2 de 4, então eu tenho 2 quartos ou meio, né? 2 quartos, vou deixar assim, vocês entenderam. 2 quartos ou meio de XX. Então eu tenho quantos eventos aqui? E quantos, né? Eu tenho a possibilidade aqui de ter ou XX ou XY, né? Então eu tenho aqui quantas possibilidades de ter XY? Eu tenho 2 eventos em 4. Eu tenho, na verdade, 50% de chance de ter um indivíduo que é XY. Então, se eu fosse responder qual a probabilidade do casal ter um filho XY, metade, ou 50% de chance, né? 50% ou meio, né, de chance do filho ser XY, beleza? Porque eu tenho eventos desejados, XY, eventos possíveis, 4, que é 1, 2, 3, 4. Quantas possibilidades de ser XY?
1, 2, 2 em 4, beleza? Quando a gente fala, né, da primeira lei de Mendel, na última aula a gente falou de primeira lei de Mendel, a gente fala dessas possibilidades de cruzamento. Essas possibilidades de cruzamento podem ser também calculadas, né? Então, por exemplo, a geração parental rugoso com liso, né? Eu tenho aqui, ó, XRR, Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzão. Qual a probabilidade desses genes nos gametas? Então, a probabilidade de ter Rzinho no gameta, no caso dessa planta, é 100%, é 1. A probabilidade de ter Rzão nos gametas também é 100%, 1, beleza? Probabilidade de ter Rzão, Rzinho em F1 é 100%, porque a probabilidade de 100% vezes 100% vai dar 100% aqui, né? Então, probabilidade de todos aqui serem Rzão, Rzinho é 100%. Agora, F2, eu tenho o cruzamento de Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Então, qual a probabilidade de ter, no caso dessa plantinha aqui, Rzão, Rzinho, a probabilidade de ter R no gameta? Metade. A probabilidade de ter Rzinho no gameta, outra metade. Então, a probabilidade de eu ter um indivíduo Rzão, Rzão, é a probabilidade de Rzão encontrar com Rzão. Então, a probabilidade de ter R e Rzão e Rzão. Quando é E, eu vou multiplicar. Então, probabilidade aqui vai ser meio com meio. Depois aqui, Rzinho, Rzinho, probabilidade de meio com meio. E aqui, Rzinho, Rzão, meio com meio. O que é isso daqui? É essa probabilidade que a gente calcula naquele quadro de Pinet. Então, ó, a probabilidade de ter esse genótipo, de ter esse gameta, probabilidade de ter este gameta, metade para cada. E eu vou fazer esse cruzamento. Veja, eu tenho a probabilidade de acontecer isso, de acontecer isso, de acontecer isso e isso, certo? Eu tenho, então, a probabilidade genotípica de ter Rzão com Rzão, veja, é meio com meio, tá? 1/4. Probabilidade de acontecer esse daqui vai ser esse 1/4 com 1/4, 2/4. Probabilidade de ter Rzinho com Rzinho, 1/4. Probabilidade fenotípica, poxa, aí eu já não olho mais para as letrinhas, eu vou olhar para o jeitão, né, para o fenótipo das sementes. Então aí, ó, eu tenho a probabilidade de ter lisa, eu tenho 4 eventos, eu tenho 1, 2, 3 em 4, 3/4 de ser lisa. Probabilidade de ser rugosa é 1 em 4 eventos, então 1/4 de probabilidade, beleza? Então, a gente vai aplicar a probabilidade dessa forma. Vamos tentar resolver esse exercício aqui, ó. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva, em que o indivíduo apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente. Então, ele está falando assim, ó, um rapaz albino, então eu deixo ele pretinho aqui, porque ele é afetado pela doença, casa-se com uma menina que produz normalmente a melanina, então ela não é afetada, ela está sem preenchimento. Porém, que possui mãe albina, então ela está falando assim, ó, se eu desenhar aqui para cima, vou desenhar a genealogia da mãe, ó, a mãe era albina, o pai dela não, tá? Por que eu sei que o pai dela não? Porque ela não é albina. E eu sei que albinismo, ele fala que é recessivo. Então, ela tem o gene porque a mãe forneceu, tá? Mas ela não é albina porque o pai era normal e deu essa característica normal para ela, tá? E é dito no exercício que ela não é, ela produz melanina normalmente. Qual a probabilidade do filho desse casal aqui nascer albino? Poxa, eu sei pelas informações que o rapaz é albino, que é dito lá, e eu sei que albinismo é recessivo.
Eu sei que a menina, ela produz melanina, então ela tem que ter um gene para pigmento normal. E um gene para pigmento, para não produzir pigmento, porque fala que a mãe era albina. Então a mãe deu esse gene aqui para ela. Qual a probabilidade desse cruzamento aqui ter um filho, né, albino? Então vamos fazer o cruzamento desse daqui, ó, azão, azinho, azinho, azinho. Então eu tenho azão, azinho, 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 vou cruzar dessa forma. Cruzando aqui, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então eu sei que aqui, ó, metade é albino, a probabilidade de metade nascer albino e metade não ser albino. Então a resposta é C, 50% de chance do filho ser albino. Beleza? Tá. Uma coisa bem, para deixar bem claro, quando você estiver fazendo exercício, existem umas regrinhas aí, né? Que em matemática vai ficar muito mais complexo, mas em biologia, se você guardar isso daqui, você resolve todos os seus problemas. Probabilidade de ocorrer um evento ou outro evento, eles são mutuamente exclusivos. Então, acontece ou uma coisa ou outra coisa. Para você calcular a probabilidade desses dois eventos acontecerem, você vai somar. Então, probabilidade do evento A ou do evento B, a gente soma, beleza? Então, probabilidade A mais a probabilidade de B. Probabilidade de ocorrer um e outro evento. São eventos independentes, então a gente multiplica a probabilidade, tá? Então aí a gente vai, por exemplo, a probabilidade de A e B acontecerem. Então é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então E é multiplicação ou é soma, beleza? Então, com base nessa genealogia aqui, vamos tentar resolver e vamos ver se a minha canetinha aqui ajuda a resolver esse exercício. Então, com base nessa genealogia, responda. A anomalia causada por um gene é dominante ou recessivo nesse caso? Então, como é que a gente acha isso daqui? A gente acha sempre o diferente, né? Por que o diferente? Ó, eu tenho um cruzamento aqui e surgiu esse indivíduo. Então quer dizer que esses dois aqui tinham a característica para produzir essa, só que não aparecia. Então essa que não está aparecendo, que vai aparecer aqui, é recessiva. Então eu sei que esse daqui é azinho, azinho. Logo, esse daqui também é azinho, azinho. Como eu sei que esse indivíduo aqui, ele vai perceber, então, daqui, né? Então, recebeu, ó, azão, azinho, ele tem que receber esse azinho da mãe e um azinho do pai, tá bom? Então, já dá para saber essa informação genética. Eu sei que isso daqui, para ser pretinho, tem que ter o dominante e para ser branquinho aqui, para não manifestar, é recessivo, tá? Veja, eu sempre faço, eu pinto as bolinhas ou os quadradinhos quando eu quero indicar a anomalia ou a característica a ser estudada. Então, a anomalia, no caso a pretinha aqui, que está pretinho, é causada por um gene dominante ou recessivo? Dominante, né? Por quê? Porque quem tem aqui o dominante vai estar pretinho. Por como é que eu sei que ele tem o dominante? Porque eles cruzaram e apareceu esse indivíduo diferente. Se esse indivíduo é diferente, ele é o recessivo. Logo, esses dois aqui terão a característica de recessividade, mas terão uma característica aqui dominante que causa alguma anomalia, tá bom? O exercício não diz o quê. Então, a anomalia é um gene dominante, beleza? Como que você justificaria isso daqui? Você vai justamente escrever isso que eu disse em relação ao cruzamento, tá? Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Qual a probabilidade de o casal 4, certo? Ter um filho do sexo masculino e que apresente a anomalia, certo? Então, vamos lá. Dá para descobrir mais alguma coisa aqui? Eu sei que esse aqui é azinho, azinho. Eu sei que esse aqui é azinho, azinho. Sei que esse é azão, azinho, azão, azinho. Poxa, esse aqui eu sei alguma coisa? Eu sei que ele é azão, mas não sei se ele é azão, azinho ou azão, azão.
Aqui também, né? Eu sei que é azão alguma coisa. Esses dois indivíduos, dá para descobrir o genótipo? Dá. Por quê? Eu sei que os pais de ambos têm azinho. Então, eles com certeza têm que ter azinho. Por quê? Porque uma parte da informação veio desse indivíduo. Como esse indivíduo só pode dar azinho, ele tem que ter dado azinho. Tanto aqui quanto aqui. E este aqui, né, a mãe, eu não sei se é azão, azão ou azão, azinho. No entanto, eu sei que ela deu essa informação azão, por quê? Porque o indivíduo está com a anomalia. Então, com certeza é azão. E aqui é azão. Então, eu tenho que cruzar dois heterozigotos, certo? Só que o exercício fala a probabilidade de o casal número 4 ter um filho do sexo masculino e que apresenta anomalia. Então ele quer qual que é a probabilidade do filho ser XY e apresentar anomalia, azão, qualquer coisa. Beleza? Eu tenho que calcular essa probabilidade e essa probabilidade. A probabilidade de ser menino, a gente já sabe que é 50%, tá? Meio, certo? E multiplicação. Agora eu tenho que calcular a probabilidade de ser azão qualquer coisa. Poxa, mas que droga. Eu vou fazer o cruzamento de duplo heterozigoto, certo? Não é isso que eu quero. Eu vou fazer um cruzamento de duplo heterozigoto. Então eu vou cruzar azão, azinho com azão, azinho. Cruzamento aqui. Tenho azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Beleza? Eu tenho aqui, ó, qual a probabilidade de ter azão qualquer coisa, ó. 1, 2, 3 quartos, né? 3 quartos. Qual é a probabilidade, então, do filho ser do sexo masculino e ter a anomalia? Faz essa multiplicação, 2 vezes 4, 8, 3 oitavos, beleza? Essa é a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino e ter a anomalia, certo? Tá. Agora, continuando aqui, ó. Qual a probabilidade desse casal 4 ter um filho independente, não importa o sexo, ser heterozigoto ou homozigoto dominante? Tá, então se não importa o sexo, eu não vou considerar se é homem ou mulher. Eu vou considerar só aquele cruzamento, azão, azinho com azão, azinho. Tá? Então aqui, opa, que saco, errei. Azão, apagar, e escrevi aqui, ó, azinho. Então eu tenho mesmo cruzamento de antes, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Ele quer a probabilidade de acontecer heterozigoto, então probabilidade de azão, azinho, ou azão, azão, certo? Qual a probabilidade de ser azão, azinho? Dá 2 quartos, certo? Probabilidade de ser azão, azão. Probabilidade de ser 1 quarto. A soma disso daí é 3 quartos. Beleza? Então, exercício super simples aí de probabilidade. Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios com base nessa aula e aí depois vá para a aula de segunda lei de Mendel, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Escrevam com dúvidas.